Olá! Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Senta que lá vem História, projeto de extensão do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Sou Priscila Gontijo Leite, professora de História Antiga da UFPB, e em conjunto com os discentes Ana Carolina Simões e Silva, José Miguel Ferrari e Lívia Maria Meirelles de Oliveira, contaremos a história de Mènecles, um homem comum que viveu na Grécia do século IV a.C. Para contar a sua história, utilizaremos como fonte principal o discurso do orador Iseu, denominado Sobre os Bens de Mènecles. Contaremos sua vida no formato de storytelling, que nada mais é do que contar uma boa história. Através de Mènecles, vamos conhecer um pouco do cotidiano de Atenas, da prática jurídica da cidade, da retórica ática e das relações familiares na Grécia Antiga. Aproveitem essa viagem pelo fascinante mundo antigo no episódio de hoje de Senta que lá vem História. No episódio anterior, Iseu nos permite conhecer alguns exemplos de redes de amizades que chegam a ser mais fortes do que a própria família. Mènecles era tratado não apenas como amigo, mas como alguém da família. Portanto, a frátria uniu os cidadãos através de rituais de sacrifício e banquetes. Demonstramos como a cidade de Atenas se organizava em demo, fratrias e confrarias, e a importância dessas categorias para a vida religiosa e cívica. Mostramos também como Iseu utilizou-se da presença de Mènecles e seu filho adotivo nessas estruturas da cidade para construir uma imagem positiva de bons cidadãos em torno de ambos, ao contrário do irmão que o acusava. No episódio de hoje, vamos aprofundar nas desavenças entre os irmãos e tentar descobrir um pouco mais das finanças do oiko de Mènecles. Afinal, seria ele tão rico a ponto de seu irmão querer roubá-lo? Inicialmente, Iseu se esforça para demonstrar aos juízes que a discórdia presente na família foi um dos motivos para que Mènecles não adotasse um descendente de seu irmão, já que era comum a adoção ocorrer entre parentes próximos, seguindo os princípios da anxisteia. A anxisteia correspondia à filiação legítima resultante de um casamento e aos laços sanguíneos de uma família com maior ou menor proximidade, como, por exemplo, pais, filhos, irmãos e etc. No que diz respeito a heranças, a anxisteia também destacava que o lado paterno tem preferência sobre o materno. Assim, numa sucessão, sobrinhos e primos do lado paterno estão à frente se comparado ao lado materno, que somente é acionado quando se esgota todas as possibilidades do lado do pai. Desse modo, fica claro que Mènecles recusa qualquer alternativa do seio familiar, não escolhendo ninguém ligado ao irmão. Iseu justifica essa escolha pelo fato de, na época da adoção, o irmão possuir apenas um filho, e Mènecles não poderia deixar o oikos do seu irmão vazio, padecendo do mesmo mal que o dele. Sendo assim, essa recusa é motivada por uma forte preocupação com o irmão, um comportamento típico de um bom cidadão, sempre preocupado com seus deveres para com a família. Contudo, não está claro se o irmão tinha uma filha na época ou se posteriormente teve mais filhos. De toda forma, o discurso apresenta indícios que nos permite conjecturar esses fatos, o que só reforça a grande habilidade de Iseu. Sua escrita é deinós, que sabe omitir informações ou apenas informar aquilo que considera ser de maior relevância para a vitória de seu cliente. Por isso, não sabemos exatamente se Mènecles tinha irmãs, primos ou primas. De toda forma, se considerarmos a possibilidade dele possuir outros parentes, não seria difícil adotar alguém de dentro do círculo familiar. A legislação ateniense permitia a adoção sob condições especiais. Assim, ele poderia adotar um sobrinho, sob a condição de retornar ao oikos do pai depois de gerar um herdeiro para o oikos de Mènecles. Uma outra alternativa seria ele adotar um dos filhos de uma de suas primas ou sobrinhas, caso ele tivesse, já que a adoção por testamento permitia adotar herdeiros ainda por nascer. As possibilidades eram muitas, e certamente alguém do júri iria desconfiar do fato de Mènecles não ter adotado alguém de dentro da família. E é nessa ótica que devemos entender a insistência de Iseu em afirmar que a escolha natural para Mènecles era adotar o filho de sua ex-esposa, da qual conviveu por pouco mais de 2 anos. Da mesma maneira que o júri poderia desconfiar de uma adoção que acontecesse para além do ciclo familiar,
Também não seria totalmente improvável alguém se distanciar da família por causa de brigas, principalmente envolvendo a partilha do patrimônio. Iseu dá algumas pistas de que isso aconteceu entre os irmãos, atribuindo toda a responsabilidade da situação ao irmão de Menecles, que o invejava. Esse argumento da inveja aparece nos parágrafos 23 e 27, como conferiremos a seguir. Portanto, cidadãos, é legítimo agora ouvir porque ele tenta, indo a juízo, deixar seu próprio irmão sem filhos. Pois, se me leva a juízo por causa do meu nome, e se contesta o fato de eu poder ser o filho de Menecles, como ele não seria invejoso? Todavia, se o seu argumento a respeito dos bens, que vos aponte ele qual terra, vila ou casa deixou-lhe Menecles, dentre aquelas que eu possuo agora. E, mesmo se Menecles, depois de restituir o dinheiro ao órfão, não tivesse deixado para ele nenhuma das propriedades que lhe restaram, meu adversário, então, tomou o dinheiro dele ainda vivo. Como não se convencer de que ele é claramente um sem-vergonha? Iseu, sobre a herança de Menecles, parágrafo 27. O discurso de Iseu indica que Menecles e seu irmão disputaram uma quantidade de dinheiro relativa à venda de um terreno, e que essa questão foi resolvida através de uma arbitragem. Ao narrar esse fato, o orador utiliza-se de sua estratégia de não especificar a temporalidade dos acontecimentos. Portanto, não está claro se essa disputa foi antes ou depois da adoção. Entretanto, existem fortes indícios que nos fazem acreditar que isso aconteceu no decorrer dos 23 anos que Menecles conviveu com o adotado, pois Iseu destaca para o júri que o irmão fez de tudo para tomar todos os bens de Menecles em vida, não sobrando muito para o adotado. A origem da contenda parece estar relacionada com a necessidade de Menecles de levantar fundos para restituir os bens de seus tutelados. Menecles deveria ser uma pessoa com algumas posses e gozava de certo prestígio social, uma vez que, como já mostramos antes, o testemunho dos membros de seu demo, fratria e confraria o caracterizavam positivamente. Menecles foi escolhido por Nícias para ser tutor de seus filhos após sua morte. Na Atenas clássica, caso o herdeiro fosse menor de idade, era nomeado um tutor, e essa nomeação poderia ser expressa em testamento e geralmente significava alguém próximo do morto. Na ausência de um testamento, a cidade nomeava um tutor, que ficaria responsável por administrar os bens do morto até que os herdeiros atingissem a maioridade. Então, devolver o mesmo patrimônio para os herdeiros. Caso isso não acontecesse, ou se ele devolvesse uma quantidade menor, o tutor poderia ser processado por dilapidação do patrimônio, ou na terminologia jurídica da época, dic epítrope. Então, Menecles passa a administrar os bens de Nícias até seu filho atingir a maioridade. Logo depois de assumir essa administração, Menecles decide divorciar-se de sua segunda esposa, por não ter filho, devolvendo-lhe o dote e outro de seus pertences, como mostra o trecho a seguir. De início, ela não suportou o que ele dizia. Com o passar do tempo, porém, a contragosto se convenceu. Assim, nós a entregamos a Hélio de Esfeto, e Menecles pagou-lhe o dote, depois de receber uma soma pela administração da casa dos filhos de Nícias, e devolveu para ela tanto as vestes que tinha quando chegou em sua casa, como as joias que possuía. Iseu, sobre a herança de Menecles, parágrafo 9. Podemos supor que Menecles utilizou parte dos bens de Nícias para fazer a devolução do dote, porque quando o filho mais velho de Nícias atinge a maioridade e solicita a devolução dos bens, Menecles precisa vender uma de suas propriedades. Portanto, Iseu não esclareceu o que aconteceu com as finanças de Menecles e isso nos gera diversas dúvidas. O que fez ele perder o dote de 20 minas da esposa? Será se ele realmente pagou esse dote? O que aconteceu para ele ter gastado parte dos bens de Nícias durante sua administração e não ter conseguido reverter o prejuízo? Uma hipótese plausível seria que Menecles deve ter enfrentado diversos problemas financeiros e suas escolhas de negócios podem ter o afastado da família. Entretanto, esse fato sequer é levantado por Iseu, uma vez que poderia manchar a reputação de Menecles e, consequentemente, do adotado, o seu cliente. Sendo assim, para honrar o compromisso com a família de Nícias,
Menecles coloca à venda uma de suas propriedades, mas a ação é embargada pelo irmão, que, segundo Iseu, utilizou-se de várias manobras para prejudicá-lo. Como isso aconteceu, eu explicarei. Quando era necessário restituir o dinheiro ao órfão e ele não tinha de onde pagar, os juros por muito tempo foram se acumulando, e ele colocou a terra à venda. Nosso adversário o impedia de vender a terra, aproveitando-se do momento e desejando ameaçar o irmão por ter me adotado, para que lhe houvesse alguma garantia e Menecles fosse obrigado a ceder a terra ao órfão. Assim, ainda que antes jamais tivesse contestado, passou a disputar uma parte da terra com o irmão, além de dissuadir os compradores para que não a adquirisse. Iseu, sobre a herança de Menecles, parágrafo 28. Nessa parte do discurso, a narrativa é um pouco confusa. Não está claro se a terra a ser vendida pertencia apenas a Menecles ou a ele e seu irmão, sendo assim uma propriedade familiar fruto de uma herança. Para conseguir o dinheiro, entretanto, Menecles teve que ceder à imposição do irmão dividindo a terra. Não sabemos qual o desfecho das terras dos irmãos, mas Menecles vende a sua parte a Felipe de Pito por 60 minas e paga ao filho de Nícias o total de 67 minas. Ou seja, a venda da terra não foi suficiente ainda para quitar toda a dívida com os tutelados. Na sequência, Menecles processa seu irmão por obstrução da venda, ou em grego, dique aporreseus. Na Atenas clássica, a forma mais comum de conseguir dinheiro era através da hipoteca da casa. Por isso, todas as vendas de terra eram anunciadas publicamente para evitar que os credores ficassem no prejuízo, ou seja, alguém vender a terra a outro e não pagar a sua dívida. No momento do anúncio, qualquer cidadão poderia interromper a venda, que era chamado de aporreses, e reivindicar seu direito sobre a propriedade. Se o vendedor, por sua vez, considerasse essa reivindicação sem fundamento, deveria entrar com uma ação jurídica, a dique aporreseus, para conseguir uma reparação. Essa foi a estratégia utilizada por Menecles. Iniciado o processo, antes de ir para julgamento, os irmãos recorrem à arbitragem chefiados pelo cunhado dos irmãos, o que nos indica que Menecles tinha pelo menos uma irmã. A arbitragem era um procedimento muito comum em Atenas, o que pode nos remeter aos atuais sistemas de conciliação. Em Atenas, havia dois tipos de arbitragem: a chamada arbitragem pública, feita por cidadãos designados pela cidade, e a arbitragem privada, que ocorria quando as partes escolhiam em comum acordo os árbitros, que normalmente eram amigos e familiares das duas partes. A arbitragem privada funcionava de uma forma bem simples. Ela acontecia no templo e os árbitros juravam aos deuses que a decisão seria baseada no interesse em comum. No caso de Menecles, a arbitragem ocorreu diante do altar de Afrodite, em Céfalo, um dos demos de Atenas. Após chegarem a um consenso, ambas as partes deveriam jurar que respeitariam a decisão, bem como que respeitariam um ao outro no futuro. Portanto, o juramento era a base do funcionamento da arbitragem. Na Grécia Antiga, o juramento está relacionado a forças sobrenaturais de justiça e reparação, e quebrar um juramento poderia atrair a fúria dos deuses. Entrando um pouco mais no aspecto legislativo, foi durante o ar contado de Euclides, 403 a 402 a.C., que a arbitragem privada foi regulamentada. Ela também impedia que o cidadão entrasse no tribunal sobre o mesmo assunto decidido em arbitragem anterior. Assim, evitava-se que o mesmo assunto fosse alvo de discussão sucessivamente. Por fim, no caso de Menecles, a arbitragem foi favorável ao irmão, e como resultado, ele entrega tudo o que foi reivindicado e ainda lhe deu um presente ao irmão como sinal de boa-fé. Ambas as partes concordaram com a sentença e juraram se respeitar no futuro. Iseu utiliza desse episódio para mostrar que o irmão não respeitava Menecles, tentando ultrajá-lo depois de morto. Decidiram que, no futuro, nos respeitaríamos mutuamente em palavra e em ato, e nos obrigaram a jurar diante do altar que cumpriríamos de fato isso. E nós juramos respeitar o quanto fosse possível uns aos outros no futuro, em palavra e em ato.
Ademais, como o juramento foi feito e eles possuem o que lhes foi adjudicado dos bens de Mênecles, agora nos faz essas belas coisas aí, desejando deixar o morto sem filhos e me ultrajando ao me expulsarem do Oicos. Apresentarei a vós, como testemunhas, os mesmos que foram os árbitros, se desejarem subir na tribuna, já que são familiares de meus adversários, se não, pelo menos, os presentes na ocasião. Iseu, sobre a herança de Mênecles, parágrafos 32 e 33. A decisão prejudicou ainda mais as finanças do Oicos de Menecles, que, segundo o adotado, ficou com apenas 300 dracmas e um imóvel avaliado abaixo de 3 minas. Iseu tenta então demonstrar para os juízes que o irmão já possuía a maioria dos bens de Menecles e que seu objetivo principal era acabar com a descendência do irmão, e não proteger o patrimônio, argumento que se repete várias e várias vezes, como veremos nos próximos episódios. Nos próximos episódios, esse tio aí, portanto, cidadãos, já era em ato herdeiro dos bens de Mênecles, e não em palavra como eu, possuindo muito mais do que eu, pois recebi 300 dracmas que sobraram do valor da terra, e uma casinha que não vale 3 minas. Mas esse, tendo já uma terra que vale mais de 10 minas, ainda agora vem a casa de Mênecles privá-lo da descendência. Iseu, sobre a herança de Mênecles, parágrafo 35. Para a elaboração desse episódio, foram utilizados as fontes e os estudos a seguir. Sobre os bens de Menecles, obra de Iseu com tradução inédita do grupo Rhetor, grupo de estudos de retórica e oratória antiga, e o artigo O uso retórico dos testamentos em Iseu, a sucessão do Oicos e o cuidado com a família, de autoria de Priscila Gontijo Leite e publicado nos Anais Eletrônicos do 30º Simpósio Nacional de História. Até o próximo episódio.